Bom, bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês e agradecer o convite de estar aqui nesse momento. É sempre uma honra estar no meio dos professores e dos colegas. Agradecer muito a participação de vocês desde já. Dizer que realmente é algo compartilhado, por favor, fiquem à vontade. Eu estou só provocando em algumas situações, tá? Não temos respostas óbvias, vamos discutir, vamos debater. A plateia fique à vontade também, no meio da apresentação, se quiser. A ideia é tirar dúvidas, verificar condutas, como as pessoas fazem, e trazer um pouquinho também da nossa experiência que a gente sempre teve com esse perfil de paciente. Então, para cá, né? Passou? Isso. Eu só quero trazer alguns conceitos, né, para quem não está familiarizado com o tema, sobre angina refratária. Então, é algo que é duradouro. A gente está acostumado a lidar com angina, né? Então, resolveu o problema, o paciente teve uma angina instável, fez uma angioplastia, um tratamento medicamentoso, uma Revasc, e aí ele está resolvido. Mas aqui no caso da refratária, é uma dor maior de 3 meses, que é causada por uma isquemia reversível na presença de DAC obstrutiva e que não é controlada por aquela terapia médica que a gente já sabe, com o uso de todo o arsenal disponível, ainda que você coloque um stent, uma Revasc. Então, para nós, seria aquele fim de linha. É um paciente que já fez muitos cateterismos, muitas revascularizações e sempre que faz algum esforço tem dor no peito. Aí a gente vai ficando naquela assim, não pode fazer nada, tudo que ele faz, ele tem dor no peito, ele tem dor no peito para tomar banho. E essa dor no peito vai provocar um infarto, vai causar uma arritmia, é algo grave, é aquele que o médico fala, não mexe com ele, porque tudo que ele faz ele tem dor, e aí? A gente vai se render a isso, né? Então essa é a discussão que a gente começa a trazer nessas situações. Desculpa aí, gente. Eu brigo sempre com eles. Na história clínica, a gente sabe que ela vem crescendo, que os pacientes têm um melhor tratamento, eles têm uma sobrevida muito grande com o que a gente tem hoje, a qualidade de vida deles é muito ruim, apesar deles sobreviverem, que tudo que eles fazem, eles têm a dor, e isso dá muito medo. De qualquer momento ele tem que correr para o hospital. Então, aquele paciente de cidades pequenas que é conhecido, que tudo que ele faz, ele tem dor no peito e ele está lá no pronto-socorro direto. E com o tempo, né, a gente sabe que eles são melhores tratados em clínicas de angina. Mas às vezes eu não tenho nenhuma clínica de cardiologia específica, onde eu vou ter uma clínica que trata especificamente esse paciente, com equipe multi, com terapia adequada. Então, a gente sabe que tudo isso, no dia a dia, não é fácil, né, dificulta muito a vida da gente. E aí os estudos mostram que 10% dos pacientes com doença coronariana desenvolvem angina refratária. Então, é um perfil grande de paciente que a gente tem disponível para nós. E os estudos mostram que existem outras intervenções, às vezes bloqueios torácicos, né, bloqueio de gânglio estelado, dispositivo de neuromodulação, contrapulsação, até revascularização miocárdica laser, numa tentativa de tirar, então, essa isquemia que é contínua, praticamente, nesse perfil de paciente, tá? E aí? Então, tracei um perfil, falei que aquele paciente que já fizeram tudo, que está muito medicado, já não tem mais revascularização, não tem mais cirurgia, não tem angioplastia, o que fazer com ele? Ele tem indicação de reabilitação? E aí eu pergunto para vocês. Está funcionando. Tem sim, tem indicação. Também, Bruno, concorda? Tem indicação, com certeza. Vocês concordam que ele tem indicação? Então, é claro para todo mundo, né? A gente está numa população selecionada, né? Então, para nós é meio óbvio, assim, que isso tem. Mas quando a gente chega na fisioterapia lá fora, a gente sabe que não é bem assim, né? Muita gente vai falar, não, tem angina? Não pode pôr a mão nesse paciente. Então, a gente como um centro formador, vocês aqui com a gente, a ideia é que a gente divulgue isso, leve para os serviços, para que fique mais claro, então, né, o papel de trazer isso para os alunos, para a gente sempre replicando, igual a insuficiência cardíaca, não podia fazer nada, né? Hoje a gente, é a nossa estrela, a insuficiência cardíaca. Então, na angina refratária, ela veio também, porque ela é meio esquecida em algumas situações, a gente não fala tanto de ser, então a ideia é essa. Então, tem sim indicação de reabilitação.
teremos particularidades na reabilitação, né? Então, sim, tá no meio das diretrizes, tem indicação, inclusive indicação já em todas as diretrizes nacionais e internacionais. E aí, então, ela é recomendada por quê? Principalmente porque melhora a perfusão miocárdica. Então, aqui, diferente da IC, que a gente estava falando muito, que eu sou apaixonada, cadê Michel, de músculo, aqui a gente precisa do treinamento aeróbio, porque é ele que vai promover a mudança no miocárdio, né? A mudança no suprimento, na oferta de oxigênio para o tecido cardíaco. E isso tudo vai trazer o resto que a gente já sabe, melhora de capacidade funcional, de qualidade de vida, um paciente que vai parar de internar, tá? Então, essa é a grande jogada aqui, e a longo prazo, claro, mortalidade, tá? Lembrar que a gente fala de doença coronariana a gente sabe que aumento de MET tem aumento de 25% de sobrevida. Rapidinho, então, o medo é aceitar o exercício. Você falar para o paciente, ele fala assim, eu tenho dor, para tomar banho você vai me pôr na esteira? Você tem certeza? Então, essa é a grande convencer o paciente e muitas vezes o médico dele de que isso é necessário, de que vai dar certo. Deixa eu só ir passando, tá? Tem um único estudo controlado, então é um perfil de paciente excluído de estudos. Então, a gente não tem grandes evidências desse perfil de paciente, porque ele dá trabalho, né? Ninguém quer fazer um estudo randomizado, controlado, você não consegue juntar pacientes assim. Então, olha aqui, 42 indivíduos que eles fizeram treinamento durante 8 semanas. Então, são muito poucos pacientes e que eles viram, então, que sim, eles não mudava a frequência de angina. Então, treinar para esses pacientes não piora. Muito pelo contrário, e não tinha evento adverso. Tá? Então, posso sim treinar, posso fazer, e eu consigo os benefícios com o perfil de treinamento, tá bom? Deixa eu passar, só para os meninos, né? O que vocês recomendariam para esse paciente, por exemplo, ou para o terapeuta, de cuidado para esse paciente? Num primeiro momento, né, como já feita a prescrição de exercício, acho que antes de iniciar em si, passar realmente algumas orientações de cuidado para esse paciente, como, por exemplo, evitar a manobra de valsalva durante os esforços, e sempre acompanhar tanto o Borg do paciente, quanto deixar bem claro para ele que ele precisa estar relatando para a gente quando ele sente algum sintoma, né, porque muitas vezes esse paciente nesse último estudo que a doutora mostrou, ele calcula o limiar de treinamento pela frequência cardíaca, né? Mas aí, a depender de um paciente onde ele tem uma IC um pouquinho, IC1-2, ou uma IC3-4, ele diminui um pouquinho a frequência cardíaca de treinamento. Às vezes, esse perfil de paciente, ele sente a dor antes de atingir a nossa prescrição de exercícios, né? Então, eu tenho o limiar de isquemia dele, eu faço o cálculo ali para atingir a frequência cardíaca máxima para ele, mas antes mesmo dele atingir a frequência que eu estabeleci ali para treinamento, ele já sente dor. Então, é muito importante que a gente tenha uma conversa bem franca com ele no início da terapia para que ele relate qualquer sintoma durante a atividade, para que a gente possa realmente adequar e prescrever adequadamente para ele. Perfeito. É verdade. O automanejo é muito importante, né? E o automanejo, ele deve se estender também para o manejo dos familiares. Muitas vezes os pacientes estão ali acompanhados dos familiares, alguém que consiga acompanhar tanto os esforços do dia a dia, mas também leva até o centro de reabilitação. E isso é importante, porque, por exemplo, o paciente vai melhorando, ele começa a fazer mais esforço no dia a dia, e ele saber os sintomas e também o que está próximo a ele, saber os sintomas de pior é importante, né? Passando um pouquinho ali já pela intensidade de treinamento, é a intensidade que nós temos utilizado também, com a frequência cardíaca de reserva, principalmente, e a dor, o sintoma é muito importante para limitar. Acho que nós vamos passar ainda por questões de avaliação, mas esses cuidados, o automanejo é muito importante. Perfeito. Então, é isso, a gente tem que lembrar, ensinar o paciente qual é a dor dele, por que a dor acontece, e gerenciar, de certa forma, essa dor, diferenciar, né, de uma dor
musculoesquelética, uma dor gástrica, e ensinar para ele essa dor, e também uma abordagem psicológica, só complementando para vocês, que às vezes é importante, porque ele tem muito trauma, de que a dor do infarto, ele quase morreu, ficou internado, vai acontecer de novo. Então, todo mundo entra em pânico nesse momento. Então, a abordagem psicológica é muito importante aqui para esse perfil de paciente. Então, tem que ver se a dor realmente é anginosa. Claro que está para a gente, chega do cardiologista, a gente sabe disso, tá? E que quando ele não vem do coração é mais tranquilo. Acho que para o paciente tem essa ideia, não é o coração, tudo bem. Pode ser qualquer outro resto, mas não é o coração, eu não vou morrer. Né? Essa associação a gente vê muito em quem trabalha com o paciente. Então, é importante essa questão da dor, tá? Outra questão que eu queria falar com vocês é sobre a medicação. Então, em alguns momentos, em alguns pacientes muito graves, a gente pode, não a gente, mas conversar com a equipe e lançar mão de estratégias de uso de nitratos de ação rápida, por exemplo. Então, é um paciente que pode chegar para a reabilitação e fazer uso do nitrato sublingual antes de entrar para a sessão de reabilitação. Tá? Então, para que ele vasodilate, que ele não tenha dor e que a gente consiga, então, com isso, realizar a sessão de treinamento de uma forma sem que o paciente apresente dor, se for algo muito grave. Lembrar que ele provavelmente já toma os nitratos de horário, tá? E essa é uma prescrição, então, que vem feita extra para aquele paciente que chega, então, para a gente durante a reabilitação. E se ele chegar com dor para a sessão, o que a gente faz? Falei que eu ia provocar. O repouso primeiro, né? Primeiro repouso, o paciente chega, pega o metrô, né? Pega o metrô, o ônibus, tem o trajeto, repouso. Se a dor cessar, vamos seguir com a avaliação pré-início de exercício. Acho que é um ponto importante. Assim como ter junto, né, a equipe multiprofissional, como a doutora mesmo falou, de fazer o uso do nitrato, se necessário, antes de iniciar a terapia. Perfeito. Então, eu queria chamar a atenção, eu não sei como a equipe, né? A gente sempre teve a felicidade em Ribeirão de ter uma equipe multi, e quem pega primeiro esse paciente é a enfermagem. Então, em muitas situações, chegava com dor, dava um tempo, você ia olhar, o paciente estava na sala de emergência, todo monitorizado, porque ele está com dor no peito. Aí a médica chegava tirando o paciente, falando, não, vai treinar. E ele leva para ela, assim. Então, conversar com a equipe, é importante que a equipe, né, que vai avaliar também entenda que é uma dor anginosa de esforço. É uma angina de esforço. Então, ele veio andando, ele subiu escadas, né? Muitas vezes o acesso ao serviço, nem sempre, principalmente pacientes do SUS, né? Eles têm uma dificuldade para chegar lá. E aí chegou lá, fez esforço, está cansado. Então, senta, repousa. Essa dor, não é uma dor diferente, não é a dor que acordou ele à noite, não é uma dor que ele está desde ontem, tá? É um tipo de dor que realmente é aquela de todos os dias. Aí a gente vai treinar normalmente. Passivo isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta? Toda, claro, fique à vontade. Até também. da experiência de vocês, que a gente vê, algumas vezes a gente faz esse acordo com o paciente dele levar o nitrato, né? Algumas vezes ele não leva, ou algumas vezes eu gostaria de saber de vocês, assim, vocês fazem alguma orientação específica? Porque também já passamos por situações do paciente fazer um uso até indiscriminado, de uma maneira, só pelo fato dele estar no setor, ele achar que ele pode ir fazendo uso. Como que vocês fazem essa abordagem? No ambulatório, onde a gente atua, a gente tem a equipe multiprofissional junto. Então, quando ele realmente chega, a gente solicita a avaliação do profissional prescritor. E não nem orienta ele a fazer esse uso indiscriminado, mas solicita a avaliação médica primeiramente. No nosso centro não fazemos uma avaliação multi, mas desde a avaliação, anamnese, existe uma forma de troca de informações com os pacientes bastante sincera e transparente com relação ao dia a dia deles, né? Então, como fazem, quais momentos. Existem pacientes, sim, que usam de maneira indiscriminada, até mesmo em episódios de descontrole emocional, por exemplo, e acabam utilizando o medicamento. E nós já conseguimos traçar o perfil na anamnese e passa a ficar um pouco mais próximo desses pacientes
Mas, de maneira geral, a orientação é: quais são os medicamentos que você toma, qual é a recomendação médica para isso, e você deve seguir. E todos os dias, antes de começar a sessão, nós fazemos a mesma pergunta. Para checar. Para checar, exatamente. Para nós lá, é uma história interessante, né? A gente não vou falar o tempo que eu tenho que eu tive de casa, né? Lá no começo do século, né? A gente tinha histórias do paciente que fazia uso, tipo, como a Michelle vai lembrar, como tic-tac. Lembra, gente? Tic-tac? Fica no bolso, usa camisa de bolso, e fica aqui o nitrato, né? O Isordil famoso, fica aqui. Não tem conflito de interesse, tá? Só estou exemplificando. E fica aqui qualquer coisa que ele fazia, põe na língua. Qualquer coisa põe na língua. E a gente tem um relato dele falar que ao longo do tempo, de repente, ele fala: nossa, faz 3 meses que a minha cartela está aqui, eu não mexo nela. Depois que começa a reabilitação. Então, eles fazem uso indiscriminado por orientação médica, mas quando ele vem para a reabilitação, a orientação é que ele faça uso de um dele antes, e ele é feito ali na presença do enfermeiro ou da gente. Ele faz, né, 15 minutos ali na salinha antes de entrar para treinar. E aí, durante, realmente, a gente não faz mais uso e checa todo dia se ele está feito as recomendações, usando as medicações recomendadas, tá? Por favor. O microfone. Alguém pode ajudar, por favor? Acho que funciona. Tá. Pode falar. Bom dia a todos, né? Meu nome é Luciano, sou cardiologista, médico do esporte, tenho um serviço de reabilitação cardíaca em Goiânia. E esse paciente, assim, o fisioterapeuta tem um papel muito importante, porque você tem que saber o perfil do paciente, né? Se esse paciente tiver, é importante, se ele não tem, às vezes, um teste provocativo, um teste de esforço, onde você, às vezes, detecta onde tem essa angina, aparece, e isso já serve como um parâmetro para você avaliar. Se esse paciente sente dor o tempo inteiro, mesmo em repouso, dentro da classificação de angina, sempre em repouso, esse paciente provavelmente ele tem que voltar para o cardiologista dele, porque ou ele está mal medicado, ou essa doença, às vezes, tem um fato novo que vai ser investigado, e às vezes uma revascularização pode acontecer, e o fisioterapeuta, no dia a dia com ele, vendo essa mudança de perfil, é um paciente que não tinha tanta dor, um paciente que fazia os exercícios, estava bem, começa a chegar, principalmente com um padrão de dor diferente do que ele vinha antes, alguma coisa está errada. Perfeito. Né? E se ele está usando muito medicação, principalmente por conta própria, ele está mal medicado, ele tem que voltar no médico dele. E a partir daí você determinar esse perfil e acompanhar, porque se há uma mudança, alguma coisa está errada. Se não, você, dentro da anamnese que ele citou, você conversando com o paciente todo dia, você consegue perceber algum padrão. A gente faz isso lá e a gente já conseguiu descobrir várias novas lesões, que o paciente teve que fazer um novo tratamento, e que o fisioterapeuta é fundamental para isso, porque ele que está no dia a dia com o paciente. Às vezes eu estou lá no consultório, o paciente mais grave, eu tô na sessão, mas eu estou na minha sala, às vezes, fazendo um cardiopulmonar ou outra coisa, e é o fisioterapeuta que traz isso para mim, ou vai pedir para o paciente procurar o médico dele para poder, às vezes, com um relatório que tem alguma coisa errada. É um paciente que o papel do fisioterapeuta na reabilitação é fundamental para perceber essa mudança de perfil num paciente que não é para estar tendo dor todos os dias, ou por qualquer coisa, ou mesmo em repouso, alguma coisa está errada. Sim, muito obrigada pela contribuição, né? Percebam que esse é um paciente, tá? Que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente já conhece. Quando eu trouxe a definição aqui, a gente está falando aqui já chega com diagnóstico de angina refratária. Tá? Então, percebam que eu tenho um que pode instabilizar durante o treinamento, e isso a gente também tem esse olhar, tá? Como o Michel falou, do paciente que apresentou arritmias e tudo mais, então a avaliação é diária, e aí eu concordo plenamente, a gente precisa pedir uma reavaliação, mas aqui o que chega com angina, que a gente tem certeza que é uma refratária, que não temos mais estratégias nem medicamentosas, nem cirúrgicas para esse perfil de paciente, como a gente dizia lá, sobrou a reabilitação para tentar fazer alguma coisa pelo paciente. Concordo. Ai, que lindo ouvir isso, né, gente? Merece uma salva de palmas. Deu forte. Ai, nossa, é isso. A gente pensa lá nos fatores de risco, né, para nem chegar nisso, mas enfim, para nós era a nossa realidade. Começo dos anos 2000, só chegava esse perfil de paciente para nós, que ninguém mais sabia o que fazer com ele, manda para a REAB, né?
Professora. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer aqui. Não vou ficar de pé, não, Michel, estou falando para ficar em pé. Professora Solange falando. Professora Solange, da Unifesp. É muito interessante essa mesa, parabéns. Um ponto importante aí para a gente colocar que, recentemente, agora, semana passada, saiu um comentário no Medscape falando da nova, assim como nós temos, né, a nova fisiopatologia da doença arterial coronariana, né, que a gente sabe hoje que essa nova fisiopatologia ela envolve vários fatores, existe também a nova definição de angina. Hoje, na verdade, a angina ela é causada muito mais por uma disfunção endotelial, o problema é mitocondrial, disfunção na produção de ATP do que na obstrução coronariana. Por isso que nós temos que pensar naquele indivíduo que tem um ANOCA, né? Que é um indivíduo que tem angina sem ter obstrução coronariana. Então, isso é o que nós temos que pensar hoje. E o que vai resolver para esse indivíduo? Porque ele não tem obstrução coronariana na grande maior parte das vezes. Ele tem uma disfunção endotelial que ele vai se beneficiar muito do quê? Do exercício. Então, esse é um ponto importante que nós temos que lembrar. Perfeito. Né? Muito obrigada por contribuição. Eu vou passar rapidinho, senão a gente não consegue chegar no importante, né? Então, a gente falou se é usual, como o doutor disse para a gente, se é a angina que ele tem sempre, que ele já está acostumado, se não é uma emergência, e o uso do lintrato sublingual antes da sessão, lembrar que é prescrito, tá? Então, a gente tem que conversar com o médico se pode fazer o uso disso, e se o médico está presente ali no dia a dia também. E como é o treinamento físico, para a gente, nos últimos minutos, para a gente falar um pouquinho também sobre isso. Os dados são escassos, como a gente disse nesse perfil de paciente, porém, a gente não vê que existe grande diferença daquilo que a literatura fala, tá? Da gente fazer, então, um treinamento combinado, que é hoje o básico, né, que seria para a gente, então, treinamento social, treinamento aeróbio resistido. A gente tem muita resistência também, porque é um paciente que tem dor ao esforço, então ele não pode pegar peso nenhum, não pode carregar uma sacolinha, não pode pegar um copo d'água para beber, que a família vem e traz água na mão dele. Então, a gente tem que vencer essa resistência do próprio paciente, e a hora que ele começa a fazer o treinamento, ele começa a melhorar, aí muda tudo na vida dele. Então, é o básico, tá? Vou talvez me estender muito isso. Normalmente 3 vezes por semana é o mínimo da recomendação, 60 minutos e pelo menos 36 sessões. O que eu gostaria de deixar claro é que parece que é o paciente mais difícil da gente lidar, mas é o que mais precisa e o que mais melhora. Então, quem trabalha com esse perfil de paciente percebe que rapidamente, nas primeiras semanas, ele muda completamente, ele começa a conseguir tomar banho já sem ter dor, fazer menos uso de medicação, começa a mudar muito drasticamente a vida dele, tá? Por quê? Porque a gente tem aumento de capacidade funcional e de angina. E na nossa experiência de 20 anos, nunca tivemos nenhuma intercorrência com esse perfil de paciente. Alguma consideração? Quero aproveitar a oportunidade para falar sobre essas indicações de treino aeróbio, treino resistido no paciente de doença cardiovascular de maneira geral, e também, com certeza, o paciente com angina refratária. E o treinamento... A reabilitação, né? O fisioterapeuta ele faz reabilitação, e a reabilitação ela vai além da prescrição do treinamento físico, e dentro da prescrição do treinamento físico, muitas vezes não é simplesmente colocar a carga de treino e colocar na esteira ou na bicicleta, mas nós temos algumas barreiras até lá, muitas vezes, né, com relação à função para fazer essas atividades. Então, o do treino resistido, novamente reforçando o que nós falamos com a palestra do Michel, que nós precisamos pensar em como dar melhor qualidade para a dinâmica do treinamento, né? Rapidamente, nós recebemos uma paciente com angina refratária, por exemplo, que ela tinha baixa acuidade visual, na verdade ela não enxergava absolutamente nada. Qual teste para fazer, qual tipo de treinamento? Ela não tinha, por exemplo, ainda equilíbrio para fazer treinamento em esteira, né? E não tinha segurança para isso. Então existem algumas fases, além, claro, da prescrição, que é a determinação
pensando nas respostas endoteliais. Esse é um paciente cardiopata, então a particularidade dele, ortopédica, hemodinâmica, lembrar que tudo isso. Então a gente está acrescentando a dificuldade do cardiopata à angina refratária. Vou passar mais um pouquinho rapidinho, pode, você considera só para eu dizer o quê? Que é importante a avaliação, tá? A gente faz o nosso tempo, a gente fica conversando, né? Fazer, claro, um teste de esforço. Esse é um paciente que praticamente não dá para treinar sem uma avaliação de teste de esforço, e um teste que mostra, se possível, para a gente o limiar de isquemia. Tá? Então, que a gente detecte as alterações, sejam elas alterações no eletrocardiograma ou a presença de dor, e aí eu acho que não dá para treinar se a gente não tiver um teste desse, tá? É um paciente grave, é um paciente que não dá para treinar sozinho numa clínica, então esse é um perfil de paciente que precisa de um teste de esforço, com o teste de esforço positivo e qual foi a frequência cardíaca de positivação, por isso que a gente fala sobre limiar isquêmico e sobre treinar por frequência cardíaca, tá? Então, na dose de beta-bloqueador usual, fazer um teste de esforço e ver qual que é a frequência cardíaca que ele positivo o teste, ou seja, que ele tem alteração de eletro ou que ele tem dor. E aí nós vamos treinar esse paciente abaixo desse nível de dor. Isso é muito importante, tá? Então, eu não acredito que dá para treinar, por exemplo, só por Borg nesse paciente. Eu acho que é um paciente que precisa de um teste documentado, feito por médico, e a gente discutir com o médico, inclusive, se a gente tem essa frequência de treinar. Ah, não tem porque ele tem uma FA. E aí, mas qual foi a carga que ele atingiu essa dor? Então, a gente aí começa a limitar por carga. Tá? Então, tenham em mente que não é um paciente comum. Tá? É um paciente grave que a gente precisa de orientações para treinar esse paciente. Não é dizer eu não treino, mas eu preciso de regras, eu preciso de mais documentação para treinar esse paciente, por favor. Só para complementar o que o Dr. Bruno falou, tem um estudo com alguns dados preliminares da doutora Mariana que fala que ela associa também nesse perfil de paciente, acho que foram, não lembro se foram 42 ou 32 pacientes agora, onde ela associa o treinamento resistido e o treinamento aeróbio. E ela relata que os pacientes tiveram alguns relatos de dor durante o treino, porém não durante o resistido, só durante o aeróbio. E outro ponto importante também que ela coloca é que o estudo ele é feito com paciente monitorizado, com telemetria. E na grande maioria das vezes, ou se não todas, o paciente relata dor antes de ter qualquer alteração no eletro. Então é bem importante é por isso que a gente enfatiza tanto a questão da dor e da automonitorização do paciente. Perfeito. Então, lembrar que é o paciente que vai treinar monitorizado, se necessário, inclusive com eletrocardiograma, tá? Lembrar que a gente precisa dessa recomendação e a prescrição, então, baseada essa não são fotos nossas, tá? Lá do serviço, baseada, então, nesse tipo de treinamento. Só chamar a atenção que pode ser necessário um treinamento intermitente, tá? Que eu coloco o paciente na esteira, por exemplo, na bicicleta, ele treina por alguns minutos, a dor aparece, ele faz um repouso, e aí eu volto e treino depois. E aí até que eu consiga fazer um treino contínuo, tá? E se a dor aparecer, o que a gente faz? Podemos ir? Já para discussão, usando o tempo da plateia? Então, tá, se eu só perguntar depois, o que a gente faz se a dor aparecer durante o treinamento? Pode falar. Eu queria só trazer uma contribuição, porque na Unifesp a gente tem uma experiência, né, com pacientes hospitalizados, e muitos deles passaram por um infarto recente e já tem, né, múltiplas angioplastias, e muitos deles vão para tratamento conservador. E, na nossa experiência, alguns pacientes acabam tendo angina para fazer sedestação beira-leito. E aí, né, até para trazer esse gancho do que o professor Michel falou, e né, durante a discussão vocês falaram também, uma estratégia que a gente tem utilizado, que a gente brinca que assim, parece mágica, né? Para esses pacientes, é o treinamento resistido. Então, a gente começa a terapia desses pacientes com um resistido de baixa intensidade, prolonga as repetições, né? E a gente vê que isso, né, gera uma alteração de PA um pouco menor, o paciente tolera melhor, então provavelmente o efeito da vasodilatação consegue reduzir a pós-carga de ventrículo esquerdo para depois a gente conseguir fazer aeróbico. E aí, algumas experiências que a gente teve, a gente até não, mas não é possível que é isso mesmo. Então a gente falava, bom, vamos atender ele assim, vamos fazer o resistido primeiro e vamos ver se ele consegue ficar em pé e andar ali no quarto. Ele conseguia. Ele andava. Vamos à tarde então
fazer o aquecimento, botar ele sentado, em pé e tentar andar. Ele tinha angina sentando. Então, assim, o resistido é uma ponte, né? Então, eu estava até aqui conversando com o professor Michel, talvez ao longo do tempo a gente vá perdendo o medo do resistido e talvez ele seja até uma estratégia, assim, como um salvador para esses pacientes que têm esse mismatching, né? De oferta e consumo de oxigênio pelo miocárdio, pensando que se eu faço uma terapia que consegue reduzir pós-carga de ventrículo esquerdo sem muita demanda miocárdica, eu consigo ganhar mais tempo de exercício e tolerância nesse paciente. Perfeito, excelente consideração. É que a gente tem que lembrar que se eu quero os efeitos hemodinâmicos, né, grandes, que só o exercício aeróbio, pelo menos pela fisiologia clássica, nos dá, hoje a gente tem visto, talvez daqui a 10 anos a gente esteja falando outras coisas aqui, mas a gente ainda vai ter que chegar lá. Então, eu acredito no resistido como uma ponte inicial, tanto seja por ser grave, para o cardiopata, de modo geral, grave, o treinamento de resistido, e a gente fala força, mas às vezes é meio quilo, às vezes é 1 quilo, né, gente? Não é 10 quilos, 20 quilos, não. Às vezes é colocar uma carga para esse perfil de paciente para que a gente consiga realmente uma poder ponte, habilitar ele para um treinamento aeróbico. para que ele chegue lá. Por favor. E aí, se ele tiver dor durante a sessão? Bom, primeiramente, se ele tiver dor, realmente é o repouso, é como a doutora falou. A gente pode trabalhar com o exercício de forma intermitente. Então, ele vai repousar, vai sentar o paciente, vai tentar readequar a respiração, para ele também acalmar, né? Porque, num primeiro momento, gera um estresse para o paciente, vai lá, pronto, infartei. Mas é o repouso realmente e avaliar, na sequência, se é possível dar continuidade ou não. Perfeito. Ou até mesmo a utilização do medicamento, né? Caso persista, ou avaliação um pouco mais profunda com encaminhamento para talvez uma equipe que já esteja preparado para isso. Normalmente, se é uma dor anginosa, né, gente, se é uma angina de esforço, ela deve melhorar ou com a diminuição da intensidade. Então, às vezes, antes de parar, eu posso diminuir a intensidade do treinamento, seja na esteira ou na bicicleta, né? A esteira, geralmente, a gente diminui a velocidade de inclinação. Então, se é um paciente conhecido, que a gente sabe que essa dor aparece, eu não preciso de imediato parar. Posso diminuir as cargas, vou vendo se a dor vai regredindo, se a dor vai melhorando. Se ainda assim a dor não passar, aí sim a gente senta, repouso, e se não, de qualquer forma, a gente pode aí sim chamar a equipe para avaliar. Mas lembrar que se a dor é aquela, daquele mesmo jeito, daquele mesmo formato, não é uma emergência, é uma dor que vai aparecer, que a gente já estaria acostumado com ela. E lembrar, então, sempre que a gente vai tendo melhoras e com as melhoras a gente vai progredindo como qualquer outro perfil de treinamento. Tá? A gente já está terminando, e aí a gente abre rapidinho. E só nas particularidades, então, que a gente tiver dúvidas, a gente chama a equipe e pede uma nova reavaliação para esse perfil de paciente. Tá? Eu queria agradecer, sempre trago as fotos do Hospital das Clínicas, por onde eu fiquei 20 anos, onde tem toda a nossa experiência, inclusive agradecer sempre ao professor Galo e aos nossos pacientes. E a gente abre para qualquer consideração de vocês.